conosco em uma viagem no tempo, explorando os primórdios das aparelhagens no município de Acará. Este documentário traz à tona as raízes e o impacto da introdução dessas tecnologias na região, desde as primeiras batidas que ecoaram às margens do Acará, até a transformação cultural e social que se desenrolou na região. Testemunharemos como as aparelhagens moldaram a identidade sonora dessa comunidade. Prepare-se para embarcar conosco em uma narrativa rica em significados. É o momento de conhecermos os ícones das aparelhagens no município de Acará. Você vai saber disso agora com o documentário Aparelhagens da Floresta. E o nosso primeiro entrevistado é ele, Adelino Ferreira. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história. Em 1980, eu concluí dentro de um ano 3 aparelhagens pequenas, né? Sendo o primeiro o nome de Vasquinho, que eu sou vascaíno, né? E aí com as cores do Vasco e com aquela vontade de um dia adquirir um som, e me espelhei em algumas em Belém do Pará, né? No caso foi o Fluminense, foi o Alviazul e o Coringão na época. Foram as aparelhagens que eu me espelhei. E aí deu a vontade de fazer um esforço e concluir a primeira aparelhagem. Uma aparelhagem a bateria, né? Na época. Isso em 1980. Então essa aparelhagem, comecei a tocar, o pessoal já foram contratando, que era uma aparelhagem muito bonitinha. Eu teve essa aparelhagem 3 meses. Aí tocando uma festa e um amigo meu lá no meu lugar, no Itapicuru, disse: Adelino, tu vende aparelhagem? Sim, vendo. Vendi o som, né? Aí cheguei em casa, na mesma semana eu fui para Belém comprar material e coloquei em prática para vir um Vascão, né? Isso em 1980, no ano de 1980. Aí concluí o Vascão, já maior um pouco. Aí outro comerciante lá se engraçou no som, perguntou se eu não vendia, eu digo sim, vendo. Aí foi que veio a vontade de fazer uma nova aparelhagem com outro nome, Botafogo. Aí lancei o Botafogo já maior, né? Na época com 4 colunas. Aí este Botafogo já começou a expandir, né? Que aí já vinha tocar, inclusive, toquei aqui na cidade de Acará. Então esta aparelhagem ela ficou uma base de 3 anos em mão. Aí foi que eu vendi ela para meu irmão, né? E o meu irmão teve ela aos 11 meses. Aí não deu certo para ele, voltou para minha mão de novo. Aí foi que recebi o Botafogo e teve que fazer as modificações, né? Aí que veio a vontade de lançar outro nome, surgindo o Carajás, na época de 1982. Então esta aparelhagem, esse nome de Carajás, ele na época era a Serra dos Carajás, estava todo vapor, né? E foi aquilo que veio a vontade de colocar o nome de Carajás. E aí comecei a trabalhar no móvel, aí foi que surgiu, né, o Carajás, onde foi lançado. E aí muita gente nesta festa que vieram de vários lugares para conhecer, né, a aparelhagem. Na época, e aí esse Carajás esteve comigo uma base de uns 5 anos, mais ou menos. Aí foi que a minha mudança de Itapicuru para Acará trouxe ele. E chegou aqui, existia o Flamengo, do Zeca do Posto, né? E o Guajará, que era do Juraci Santos. Aí surgiu as 3 aparelhagens aqui em Acará, né? Que tocavam, né? Aí já me veio na vontade de trocar o nome e ampliar mais, né? Aí surgiu a aparelhagem Jackson, que foi uma aparelhagem muito boa, por sinal. Aí fui tocar até na capital paraense. Aí a trajetória de Jackson foram 3 anos, né? Aí surgiu a nova aparelhagem Tupinambá. Aí foi falar com o proprietário desta aparelhagem lá em Belém, que na época era 3 aparelhagens que o Andi tinha, o seu Andi, né, o proprietário lá. Falei para ele o que eu tinha: teu aparelho é nível. Teu aparelho é nível aí
do meu terremoto. E tinha o Tupinambá, o terremoto na época era sucesso as aparelhagens em Belém, aí o Tupinambá em primeiro lugar que estava na época, né? Disse o seguinte, rapaz, eu vou te liberar o nome, tu legaliza como do Acará. Porque o dia que tu vir tocar para cá, para não ter problema nenhum, e o dia também que eu for tocar para lá, não tem problema nenhum, que o Tupinambá toca em todo o estado do Pará. Mas a tua aparelhagem é boa, se tu tem vontade de trocar o nome dela, de Jackson para Tupinambá, você já fez a tua vontade, está liberado, tá bom. Eu vim de lá, alegre satisfeito, né? Quando cheguei aqui em Acará, aí foi novamente começar a trabalhar no projeto, né? Aí, nisso, lancei o Tupinambá. E esse Tupinambá foi muito sucesso. Cheguei 3 aparelhagens com ele também. Mini Tupinambá, Tupinambá Terremoto e Tupinambá Respeitado do Acará. Aí, Dinossauro foi uma trajetória boa novamente, que Dinossauro parou em 18 anos, né? Aparelhagens grandes, né? Chegou também 2 aparelhagens. E aí foi assim, as histórias foram se modernizando as aparelhagens, né? E aí eu, após aí no ano de 2022 para 2023, aí veio a vontade de lançar o primeiro nome que foi o sucesso em Acará das minhas aparelhagens, que teve sucesso e os conhecimentos onde foi uma referência praticamente numa parte do Pará. Aí foi que me veio com aquela vontade de fazer tudo como ele era, né? Comprando as peças para restaurar, porque as peças são relíquias, não existe mais. Aqueles que tem é raro, né? Mas consegui durante isso 5 anos, comprando uma aqui, comprando outra ali, concluir as peças todinho. E graças a Deus eu fui vitorioso de lançar mais uma aparelhagem e resgatar aquele nome que foi uma origem do Adelino Saudade, né? Então é por isso que estou aqui mais uma vez, né? Satisfeito. E aí está o Carajás, uma aparelhagem de nível, né? Ao lado dessas grandes aparelhagens em Belém, que não faz grande diferença, né? Inclusive, eu acredito que o município de Acará é privilegiado por ter um equipamento desse, que o Pará inteiro não tem uma aparelhagem igual a essa. Original mesmo, original da saudade. E é por isso que o logo dele é Carajás, o original do Pará. Você acabou de ver essa entrevista com esse cara que chegou no município de Acará para fazer história em meio às aparelhagens. Mas nós temos muito mais. Nosso documentário está apenas começando. Você vai conhecer agora mais um ícone no ramo das aparelhagens. Ele é Paulo Vitor, popular Paulo do Maxon. Trabalhei com um cidadão chamado Juraci Santo, que era dono de uma aparelhagem aqui chamada Guajará, depois passou para Cometa e por aí foi. Cada vez que ele renovava, ele também tocava de nome, eu fui também pegando gosto pela coisa. Quando eu me casei, a minha esposa me chamou e perguntou qual era que eu preferia, continuar meu casamento com aparelhagem. Eu tomei uma decisão que eu preferia salvar o casamento. Aí chamei o Juraci, expliquei a situação, ele entendeu, né? Casei, tivemos meu primeiro filho, só que eu amava a coisa, gostava muito de som. Aí veio o pessoal me chamava para tocar, em outras aparelhagens eu ia, fazia aquela... Hoje é participação, mas na época a gente era convidado, né? Era para receber o convite ia. Eu nem ganhava nada, só para estar ali, ter aquele prazer de matar a saudade. E aí eu fiz uma amizade com um caboclo chamado Bebé, lá no Furo do Paciência, irmão do seu Mimi aqui que trabalhou no hospital, pai do Valdinho, que era do Toque Saudade. Lá ele tinha uma aparelhagem chamada São Jorge, onde ele tem até hoje, né? Aí eu conversando com ele, fez 2 caixas para mim, para levar um de 15, um de 12 e uma ST, em cada uma caixa. Só que eu não teve condição de comprar 2 ST, eu comprei som e na outra eu já coloquei só uma boca de H10 ali só para fazer o negócio da capa, entendeu? Quando eu vi minha esposa ver, eu cheguei com essas 2 caixas aqui, com 2 amplificadores,
Liguei, comecei a tocar, já comecei a tomar cachaça com os amigos, né? Aonde um amigo meu da Santa Bárbara passou aqui e viu que esse som ligado, chamado Vanel, lá da Santa Bárbara, isso em 1993. Aí ele parou comigo aí e disse, olha, você vai tocar este ano o Ciro da Santa Bárbara. Aí eu tomando negócio de uma cachaça, não me liguei no papo, né? Não, tá bom, tá, deu a certeza que eu ia, né? Na semana do Ciro ele chegou aqui. Falou, você lembra que eu falei com você aí uns meses aí atrás? Tipo, eu não estou bem lembrado, falei que você ia tocar o Ciro da Santa Bárbara, que estava parado o Ciro da Santa Bárbara há mais de 3 anos. Esse ano eu resolvi fazer o Ciro da Santa Bárbara. Tipo, eu e minha irmã, mudou lá a direção e resolvemos assumir a comunidade e vamos esse ano fazer o nosso festejo. Aí eu peguei, sempre eu ia ligar um som do amigo meu aqui no Baixo Acará, pai até do menino que trabalha comigo hoje, do Elcio, um senhor chamado Gegé. Aí eu fui lá, emprestei uma caixa dele maior do que a minha, mais força lá, e já levei as minhas 2 caixas, onde eu toquei o Ciro e todo mundo gostou. Negócio da festa e representei ele bem. Aí eu não tinha nome pro som, aí eu tenho um filho chamado Maico. Aí eu criei o nome Maxson através do meu filho, né? Maxson. Aí eu peguei o gosto da coisa. Dia 12 de dezembro de 1993. Foi quando surgiu o Maxson. Aí foi pegando o gosto da coisa. Já foi crescendo. Quando a minha esposa se espantou, já estava com a casa cheia de caixa. Ela achou que eu não ia crescer, achava que aquilo era só uma curtição. E realmente era só uma curtição, só que eu fui pegando gosto, tocando festa, me apaixonando, crescendo, o pessoal chamando para tocar. Onde eu cheguei a ter até 2 aparelhagens, Maxson 1 e Maxson 2, quando ela se espantou, o investimento estava alto. Aí eu teve um amigo que já me fez, acho nem muitas pessoas, mas também de umas 5 a 4 pessoas me perguntam por que eu ainda estou com Maxson, tantas aparelhagens já surgiram, acabou e eu continuo. Aí a minha resposta é porque o som dá conta de se manter. Porque a hora que o meu som não der conta de se manter, eu acabo porque eu não tenho como manter uma estrutura hoje que eu tenho com o salário que eu ganho. Aparelhagem todo mundo sabe que é uma cultura, né? É uma cultura. Eu acho assim que precisa mais de apoio das autoridades para que a gente cresça, para que o nome do Acará vá mais longe, entendeu? Porque você com apoio, você cresce, você leva o nome do seu município. Já pensou tocando, hoje, graças a Deus, tem uma clientela muito grande em Tomé Açu. Então, chega lá, não é Maxson de Belém, não é Maxson de Tomé Açu, nem Maxson de Concórdia. É o Maxson do Acará que está aqui tocando. Então, quer dizer, eu já levei o nome do meu município para outro município. Eu vou deixar uma mensagem mais para os que estão começando. Eu acho que já estão velhos na estrada, já tem uma experiência talvez igual a mim. Mas os que estão começando, a humildade. Isso aí é o maior sucesso da aparelhagem, a humildade. Olha só, pessoal, que bacana essa entrevista com o grande Paulo Vitor. Agora nós vamos para mais uma entrevista desse documentário sobre as aparelhagens da floresta aqui no município de Acará. Nós vamos entrevistar ele, Juraci Santos. A primeira aparelhagem foi o Internacional, né? E a primeira festa que eu toquei foi na sede comercial no Guarumã. Um festão de inauguração do som lá, que amanhecia até 7 da manhã mais ou menos. E daí pra cá começou essa vida longa de aparelhagem. 27 anos e 6 aparelhagens, né? Do Internacional eu montei outro, foi o Mister Som. Do Mister Som também eu negociei outra aparelhagem. Cinelândia, do Cinelândia eu montei o Guajará. Do Guajará eu montei foi o Cometa. Aí veio o Toxão Mini, Toxão, e ultimamente o último aparelho que eu vendi para o Moju, um grande aparelho que toquei muito aqui, inclusive o Pop Sonho tocamos junto, foi o Toxão, a última aparelhagem minha. A última festa toquei no cidade de Bujaru, na sede da Gardenha, do Pedro da Selva. Mas uma das festas grandes que eu lembro que
Foi muito boa, fui no Adelso, que fui até 7 horas da manhã, esse tempo o Nado Preto Lima era vereador. Acabou toda a cerveja, a gente ficamos tocando lá até 7 da manhã. Isso é uma festa que eu não esqueço nunca. A gente embarcamos no barco dele e viemos tocando, fazendo a festa no barco já, o Esperança do Acará, sabe? Eu toquei muitas festas que marcou, como Natalzinho, Progresso, esse Alto Acará, Baixo Acará, cada município, Concórdia, Tomiaçu, Moju, rodei tudo por aí. Desculpa aí, é emocionante falar isso aí, mas eu dei a minha vida e fui o toque-som. Quando eu vim dessa aparelhagem, as lágrimas vieram e até hoje eu sinto. É uma paixão, cara. É uma coisa que marca a vida da gente. Esse foi o documentário Aparelhagens da Floresta, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Acará, da Secretaria Municipal de Cultura e também do Ministério da Cultura, por meio do projeto de lei Paulo Gustavo. Esperamos que você tenha curtido. Esse é apenas o início de um grande trabalho. O nosso muito obrigado e até a próxima.